Alegria podermos estar mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor. Como é precioso esse tempo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos falado sobre reformas. A reforma geral que nós precisamos fazer em todas as áreas. E hoje nós queremos falar sobre essa reforma no nosso jeito de ser, comunidade, reforma na forma como nós encaramos a comunidade cristã. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 18. Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser bonitas recebem um cuidado especial. Mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres. Depois, os que têm dons de curar, de ajudar, ou de liderar, ou ainda de falar línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem têm o dom de fazer milagres, nem de curar, nem de falar línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos pela tua palavra que lemos. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer em nós a reforma que precisamos, a reforma que o Senhor quer. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos, fala conosco, Pai. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. No nosso boletim, na capa, você não vai ler agora, tenho certeza, mas você vai levar para ler em casa. Tem um texto do reverendo Daniel Zemuner, que é um dos pastores da primeira igreja de Londrina, e ele faz um apontamento da importância que o apóstolo Paulo dava à vida em comunidade. Ele cita 28 pessoas no capítulo 16 de Romanos, né? Ele faz esse levantamento aí mais detalhado, e vai dizendo a importância que aquelas pessoas tinham na sua própria vida, no seu próprio ministério, a importância que o apóstolo Paulo dava à vida em comunidade. E quando a gente lê as Escrituras, e isso que o apóstolo Paulo escreve, quando escreve essa carta aos Coríntios, e a gente pensa nos valores que nós vivemos hoje como sociedade, parece que uma coisa não se encaixa mais na outra. Parece que os valores, aquilo que o apóstolo Paulo viveu lá no século dele, lá no primeiro século da igreja, da era cristã, não se encaixam mais no nosso tempo.
Nós vivemos, e alguns têm falado que nós vivemos um tempo, esse tempo da pós-modernidade, com valores líquidos, valores altamente imutáveis e que mudam com uma facilidade muito grande. E a gente percebe isso não apenas na moda, não apenas em coisas superficiais, mas a gente percebe isso, essa realidade de uma sociedade que vive valores líquidos, e há uma característica desse tempo que nós vivemos de pós-modernidade, os valores que nós tínhamos como valores macros, ou valores sagrados, ou valores bases estruturais da sociedade, que são agora colocados em xeque e mudados e transformados de forma muito rápida. Eu falei sobre isso alguns dias atrás, falei sobre isso no encontro de casais. Há algum tempo nós não veríamos determinadas coisas na televisão. Há algum tempo nós não víamos alguns ensinamentos sendo falados de forma tão clara na televisão. Em um outro momento se insinuava, se citava, mas não tão claro. E em 15, 20 ou 10 anos, sei lá quanto tempo, né, as coisas avançaram de forma muito rápida. E hoje já não se vê com espanto o que há 10 anos se via com espanto na TV. Hoje é algo absolutamente normal. Seja das traições, dos adultérios familiares, sejam das relações de pessoas do mesmo sexo, seja das traições familiares de pais e filhos, e algo absolutamente normal, que está presente o tempo inteiro, em todos os programas de televisão. São valores que mudaram com muita rapidez, tão rápido que nós não conseguimos acompanhar. E aí tem um desafio para nós, como povo de Deus: como nos comportar em meio a esses valores? Como nos comportar em meio a esse tempo difícil que nós vivemos? Essas transformações que afetam de forma veemente o mundo, mas que batem à nossa porta, porque nós vivemos a vida lá. Nós vivemos, estamos aqui, e aqui é ótimo, e aqui tenho toda a liberdade de falar o que quiser. Mas nós vivemos os valores que pregamos e professamos aqui e lá fora, onde as pessoas têm outros valores, quando as bases das pessoas são outras que não as nossas. Como viver o Evangelho lá fora? E o desafio de hoje é ainda mais forte. Como viver a vida em comunidade nesse tempo onde os valores são líquidos e mudam com facilidade. Nós falamos sobre casamento, por exemplo. As pessoas hoje casam para testar. Casam hoje para separar amanhã. E já entram no casamento com esse objetivo. Vamos tentar. Se não der certo, nós mudamos. Se não der certo, nós transformamos. Se não der certo, a gente separa. Vai cada um para o seu lado. Quando se juntam, quando se casam. Vivemos esse tempo. Como igreja, nós vamos viver esse tempo. Como nós vamos enfrentar essa falta de disposição de servir um ao outro? Como nós vamos enfrentar isso? Quando nós lemos o apóstolo Paulo falar sobre a vida em corpo, sobre o objetivo, e ele fala 2 vezes, só nessa parte que nós lemos, que Deus colocou, lá no versículo 28, Deus pôs
Ele deixa claro que essa é a intenção de Deus, nos fazer corpo, ligado uns aos outros. Ligado uns aos outros. Ligado de tal forma que nós não sobrevivemos fora desse corpo. Ligado de tal forma que para que todos os órgãos estejam vivos, todos precisam exercer uma função, todos precisam estar conectados, ligados, servindo uns aos outros. Como viver em comunidade, numa sociedade extremamente esfacelada, dividida, fragmentada, onde o interesse individual, pessoal, ou se for de grupo de pequenas corporações, de pequenos grupos, se sobrepõe o tempo inteiro ao interesse da comunidade. O que importa é o que eu sinto, é o que eu quero sentir, é o meu prazer, é o meu prazer. Queridos irmãos e irmãs, no versículo 20 o apóstolo Paulo diz: existem muitas partes, mas apenas um corpo. Um corpo. Quando o apóstolo Paulo diz que há um corpo com muitas partes, nós precisamos trazer à memória a história de fé, trazer à memória a herança que nós recebemos de fé. A herança que nós recebemos de Moisés, a herança que nós recebemos de Abraão, a herança que nós recebemos de todos os profetas, a herança que nós recebemos de Jesus, a herança que nós recebemos do apóstolo Paulo, a herança que nós recebemos dos reformadores, a herança que nós recebemos dos nossos pais. Nós precisamos trazer à memória isso que nós recebemos de um corpo. Quando nós vemos Deus se relacionar com o seu povo no Antigo Testamento, Deus se relaciona com pessoas para que essas pessoas façam diferença no meio do povo. Nós falamos recentemente sobre Davi. Nossa, eu falo tanto que eu não sei se foi no grupo dos homens, se foi na... Mas falamos sobre Davi. Foi no grupo dos homens. A disposição de Davi, um jovem, de se colocar à disposição de Deus, a serviço do povo. Davi, quando quis enfrentar Golias, ele nunca pensou que aquilo daria credencial para ele ser rei de Israel. Ele queria defender e trabalhar para o povo. É isso que ele diz a Saul. Ele diz: ele não tem afrontado esse exército, mas ele tem afrontado o povo, ou o exército do Deus vivo. Deus sempre tratou com pessoas e levou essas pessoas a uma atividade no meio do povo. Foi assim com Abraão, no chamado de Abraão: Abraão, olha, você será pai de uma grande nação, de um povo. Levantou profetas, não para que profetas tivessem um papel sozinho, solitário, mas para que esse profeta levasse o povo a determinado lugar. Até João Batista, que começou o seu ministério no deserto, ele não começou o seu ministério no deserto falando para o nada. Ele juntou os peregrinos do deserto. Povo. Apesar de se relacionar com indivíduos, ele sempre olhou para o povo, sempre olhou e tratou os seus filhos e filhas como um povo que ele ama, um povo que ele quer guiar, um povo que ele quer cuidar. E esse povo é sempre instado a se organizar, sempre instado a estar junto, a trabalhar com uma finalidade, com um propósito, que não é um propósito humano, mas é o propósito do próprio Deus que o constituiu como um povo. E aí o apóstolo Paulo usa a ilustração do corpo para falar das partes fracas ou das partes honrosas e das não honrosas.
para dizer: não há fracos, não há enfraquecidos, não há desprezados, não há desprezíveis. Todos são importantes, e na vida do corpo todos são importantes, todos têm uma tarefa especial, e nós precisamos resgatar isso, e nós precisamos pensar em nós mesmos, no nosso coração: qual é o meu papel nesse corpo? Qual é o meu papel nesse corpo? Talvez eu não me veja como cabeça, talvez eu não me veja como um órgão importante, forte, mas como importante eu preciso. Posso até não ser um dos principais órgãos, daqueles que chamam a atenção, né? Não, é um problema no coração, problema no coração, né? Mas eu sou um membro, e não adianta nada o coração estar bem se o rim não funcionar. Não adianta nada o coração estar bem se uma infecção atingir a minha unha do dedo mindinho. Não adianta nada, o corpo não estará bem. Há um propósito, todas as coisas. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Todos têm importância. Esse é o segundo ensinamento que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Todos nós temos uma importância, um papel nessa estrutura de corpo. Eu e você temos uma importância nessa estrutura. Onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Eu trabalho num hospital e às vezes eu fico impressionado com as especialidades médicas. São demais, né? E a gente acha, por ser um hospital muito grande, que tem tudo ali. E às vezes, não, isso nós não temos aqui, esse médico tem que procurar. Às vezes não tem nem na cidade. Que corpo complexo. Que corpo complexo. Todos nós temos importância. Há membros que aparentam ser tão pequenos, tão frágeis, que precisam estar saudáveis para que o corpo tenha saúde, para que o corpo esteja bem. Só percebemos a importância desse membro quando ele adoece. E aí o corpo inteiro começa a sofrer. Opa, nem sabia que existia isso. Nem sabia que isso causava tanto mal. O pai da Leidiane teve um problema de gastrite. E era o maior problema para ele. E ele cuidava desse problema de gastrite. Ele não comia, só tomava uma cerveja de vez em quando, mas ele não comia nada. E era uma preocupação com esse problema de gastrite. E ele esqueceu que ele tinha outros órgãos, além do estômago e do sistema que ele precisava digestivo, digestório, né, criança? Que ele precisava cuidar. E ele faleceu do coração. Nunca disse para a família que tinha problema no coração. O grande problema da vida dele era o estômago. Às vezes damos importância demais, esquecemos que tudo está conectado, ligado, e que tudo precisa estar bem. Como corpo de Cristo, irmãos e irmãs, nós precisamos acender isso em nós. Todo o corpo precisa estar conectado e saudável. O apóstolo Paulo diz: os membros não podem brigar uns com os outros. Não preciso de você, você é apenas um pé. Hoje a gente olha os pés, né, as mulheres, principalmente os pés das mulheres, bonitos, né, unhas feitas, né, sem rachaduras. Imagine os pés das pessoas na época do apóstolo Paulo. Ele diz: olha, a cabeça não pode brigar com os pés, por mais feio que o pé seja. Não pode brigar com os pés. Eles estão juntos.
eles estão juntos. Todos nós temos um papel importante. Todos os membros são importantes. E todos os membros precisam uns dos outros. Há doenças autoimunes. O que são essas doenças? O corpo começa a rejeitar determinado órgão. A Leidiane, na gravidez da Clarice, teve uma doença parecida, né? O corpo começa a rejeitar a própria placenta. E ou interrompia a gravidez, ou o caos se instalava. E aí, graças a Deus, foi no final da gravidez, pôde nascer essa linda prematura, né? O corpo rejeitando o próprio corpo. Não há uma explicação. Não há uma lógica por que isso acontece, né? Eu busquei muito e perguntava muito isso aos médicos. Não há uma lógica. Acontece de vez em quando. E há outras doenças ainda mais sérias que levam pessoas a um estado bem debilitado, o corpo combatendo o próprio corpo. Irmãos e irmãs, o que o apóstolo Paulo está dizendo, isso não pode acontecer conosco. É necessário uma reforma, é necessário olharmos para a pessoa que está do nosso lado e dizer, nós precisamos ir juntos. Nós precisamos caminhar ombro a ombro, nós estamos aqui. Não importa se você é aquela parte do corpo que eu escondo. Não importa se você é bonito como o rosto. Ou se você é uma parte que anda coberta. Nós estamos juntos e nós precisamos estar saudáveis. Não importa se o seu trabalho aparece ou se não aparece. Nós precisamos estar juntos. Somos um corpo. Somos um corpo. E todos nós precisamos uns dos outros. Uns dos outros. Não há no corpo nada que seja desprezível. Não, eu vou tirar. Teve até alguém que se mutilou esses dias porque tudo é importante. Tudo é importante. Cada parte do nosso corpo, além da importância, suporta a outra. Suporta a outra. Ajuda a outra. Conecta a outra. Alimenta a outra. E essa engenharia é extraordinária. O apóstolo Paulo diz para nós, assim Deus fez o seu povo. Assim Deus fez o seu povo. Em tempos de individualismo, em tempo de valores líquidos, onde ninguém depende mais de ninguém, ninguém precisa mais de ninguém, nós precisamos voltar ao Evangelho e dizer, como nós vivemos a fé nos nossos dias? E esse é um valor que eu preciso assimilar, ou esse é um dos valores que o Evangelho combate, que as Escrituras combatem. Como nós vamos viver? Vamos abraçar o caos que está instalado aí fora, com pessoas morrendo em todos os lugares, de doenças simplórias, mas que atingem e matam multidões. Doenças, muitas vezes, resultados desse estilo de vida solitário. Ou nós vamos estar juntos, nos completando uns aos outros, dando vida, gerando vida, crescendo juntos, como membros ligados e conectados uns aos outros, produzindo cada dia mais vida, mais vida e mais vida. Precisamos crescer de forma saudável. Precisamos estar conectados uns aos outros, irrigando, levando os alimentos que o alimento que o outro precisa, levando a vida que o outro precisa, dando suporte ao outro para que o outro também funcione bem. Não podemos parar simplesmente de funcionar, abraçar a inutilidade. Isso é uma doença. Ou uma doença e vai causar problema ao corpo, uma doença simples ou uma doença grave, que além de causar problema ao corpo, vai contaminar todo o corpo. E aí as células cancerígenas nos falam sobre isso. Como nós somos, como nós agimos. Deus nos fez para sermos um povo. E quando o apóstolo Paulo faz isso, ele com toda clareza diz, há na igreja pessoas mais fracas, há nesse povo pessoas mais fracas, nem todos têm o meu nível,
Nem todos têm o nível desejado, almejado. Há pessoas fracas. Há membros fracos. Mas por ser fraco, não quer dizer que ele é menos importante. E se você perceber a lista que o apóstolo Paulo faz, ele vai de apóstolo a intérprete de línguas estranhas. Se todos, Deus colocou cada um no seu lugar e deu a cada um uma tarefa. Uma tarefa importante, tarefa de ser apóstolo. Uma tarefa interna para grupos pequenos, como intérprete de línguas estranhas. De falar em línguas estranhas, que ele próprio fala, é para si próprio. Deus nos fez assim. Nós precisamos entender, amar e valorizar isso. Dar suporte para que todos, sejam os fortes, sejam os fracos, juntos, conectados, produzam vida. E aí esse é o terceiro ensinamento que eu queria destacar com os irmãos e irmãs nessa manhã. Essa organização de Deus. Eu gosto de brincar quando eu falo sobre isso. Eu disse, nesse ponto Deus era bem presbiteriano. Deus coloca cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer isso. No início do texto que lemos, versículo 18. Assim, Deus colocou cada parte. Deus. Versículo 28. Na igreja. No 18 ele está falando sobre o corpo. No 28, na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Tudo no lugar certo. 2 vezes o apóstolo Paulo dizendo que Deus organizou. Lutar contra isso é lutar contra Deus. É lutar contra a vontade de Deus. Dizer não quero isso. Isso não existe. Eu prefiro pagar e receber todo pronto. É lutar contra Deus. Não querer se envolver, não querer abençoar outro, não querer servir outro, não querer ser servido por outros. É lutar contra Deus. Por isso é necessário reforma. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. E aí é interessante você depois ler Coríntios. Eu não vou falar hoje porque o tempo não permite. Mas a briga que tinha entre Coríntios, entre escravos e livres, entre os senhores e os servos, disse, não, todos são importantes. Os senhores precisam aprender a ser servido a ser servido e a servir os escravos. Cada membro tem uma função. E todas elas são importantes. Todas, absolutamente todas são importantes. O plano de Deus, irmãos e irmãs, é de sermos corpo. Corpo. O apóstolo Paulo usa duas ilustrações: corpo e igreja. Ele usa corpo para dizer, Deus fez a igreja dessa forma. Deus nos fez para sermos um corpo. Deus nos fez para sermos uma família. Deus nos fez para sermos igreja, povo dele. Precisamos voltar a esse plano de Deus. Nós fazemos parte disso. Não podemos deixar que o ensino desse tempo, onde não, olha, você precisa ter tudo no estilo fast food. Não se envolva, não se desgaste com isso. Se isso te aborrece, deixe isso de lado, delete, exclua. Não. Se o rim fizer isso com o nosso corpo, olha, tudo que eu receber de impureza, eu vou parar. Se eu receber impureza, eu vou parar de funcionar. Se o rim fizer isso com o nosso corpo, irmãos e irmãs, nós estamos fritos, acabados. Quem já acompanhou a luta de alguém que não tem os rins funcionando, sabe como isso é triste. Nós fazemos parte do corpo. E como corpo, nós precisamos funcionar. Todos os órgãos funcionando. Todos os órgãos se ajudando. Todas as pessoas colaborando.
Inclusive aqueles que são os pacificadores. Não, meu irmão, por aqui, aqueles que são animadores. Não, isso tudo vai passar. Aqueles que são para dar ânimo. Não, olha, vai passar, vamos para frente, vamos. Precisamos viver como corpo. Viver como corpo. Não importa a tarefa que eu e você faça, mas eu preciso fazer e você precisa fazer. Eu preciso fazer e você precisa fazer. Eu já contei aqui a história da minha igreja mãe, onde eu me converti. Uma igreja que ficou alguns anos, era uma igreja da zona rural, que foi para a cidade, ficou durante algumas décadas, reduzida a um grupo de idosos. E olhando com o ponto de vista pós-moderno, era uma igreja que estava fadada a morrer. Mas aqueles idosos nunca desistiram da igreja. Eu lembro que eu estudava na escola próxima, eu passava pela janela, às vezes até brincava que eles estavam orando, né? E aqueles idosos sempre estavam ali, nunca desistiram. Nunca desistiram da caminhada, nunca desistiram da igreja, nunca desistiram da cidade, nunca desistiram das famílias, nunca desistiram de orar. Eles não tinham mais forças para muita coisa. Eles se reuniam e oravam. Durante muito tempo nem pastor tiveram, mas eles se reuniam e oravam. E Deus começou a fazer um movimento na cidade, trazendo os filhos daqueles idosos, trazendo os netos daqueles idosos, e começou um movimento na cidade. E a cidade começou a ser impactada por aquela igrejinha de idosos. Idosos mesmo, assim como a dona Climênis, a tia Niceia, todos de cabecinha branquinha. A igreja viveu um tempo de transformação. Nesse tempo eu me converti, eu trabalhava na companhia de luz. E no interior, o medidor da luz não é como aqui, né, no poste. Agora já está sendo colocado para fora, mas geralmente era dentro de casa. E algumas casas eram no quarto da casa. Então eu era do interior, todo mundo me conhecia, eu já chegava e ia entrando. Eu só gritava a leitura da luz e ia entrando, né? Ou o nome da companhia de energia, né? Ia entrando, eu já sabia cada casa onde era o relógio. E eu lembro que eu entrei na casa de uma dessas irmãs, matriarcas daquela igreja. Dona Rosa, uma senhora que beirava 100 anos de idade. Já não ia na igreja porque não tinha condições físicas de ir à igreja. E eu entrei no quarto, ela estava ali sentada na sua cadeirinha. Era tudo muito automático, né? Eu entrava, olhava, bom dia, anotava e saía. Anotei a leitura e saí. Quando eu ia saindo, ela pegou na minha mão e disse assim: meu filho, beirando 100 anos, sem sair de casa, sentada na cadeirinha no quarto, meu filho, saiba que Jesus te ama. E aí pregou, eu já era crente da igrejinha dela, que ela nem sabia, nem tinha presenciado o que Deus estava fazendo. Uma senhora de quase 100 anos de idade, que viu seus netos voltar à igreja, seus bisnetos voltarem à igreja, agarrou na mão de um rapaz e disse: meu filho, Jesus te ama. Ser igreja. Não era porque ela não ia mais à igreja, não era porque ela era idosa, não era porque ela era do século atrasado. Não, ela era corpo, estava a serviço do corpo. Dona Rosa já está com o Senhor há muitos anos. Os netos dela tocaram a igreja, estão lá. As netas dela são presbíteras da igreja e através dela, da família, que a igreja está lá hoje. Não é a família dela, mas através dela e de outras famílias do mesmo período,
A igreja hoje, numa cidadezinha de 10 mil habitantes, tem 2 igrejas presbiterianas independentes. Uma foi organizada esse ano, no ano passado. 2 igrejas. Porque aquele grupo de velhinhos entendeu que eles não eram dispensáveis, que eles não eram sem importância, mas o que eles podiam fazer, eles faziam. Resolveram então orar. Aviva-nos, Senhor. Usa, Senhor. Faz, Senhor. Opera, Senhor. E Deus fez. Qual é o seu papel? Qual é o seu lugar? Qual a sua tarefa? Você já pensou? Se coloque à disposição, não tenha medo. É tempo de reforma. Tempo de reforma é tempo de mudar as coisas de lugar. É tempo de assumir novas posturas. Qual é o seu lugar? Qual é a sua tarefa? Qual é a sua missão? Não tenha medo. Eu não sei fazer. Não se preocupe. Deus não quer usar você para você fazer o que você não sabe fazer. Deus quer usar você para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Se você ainda não sabe, Ele vai te ensinar. Só esteja disponível. Só esteja disponível. Se você estiver disponível, tenha certeza, Deus vai fazer. E talvez Ele queira usar você para fazer aquilo que Ele já capacitou você para fazer. Só que às vezes você está pensando que é uma coisa muito, muito grande. Às vezes é uma coisa simples, mas precisa ser feito por você. Só sabe a importância desse dedo quem já perdeu ele. Para mim esse dedo tem importância nenhuma. Pergunte a alguém que já perdeu esse dedo, que não tem esse dedo, para saber a importância. Para mim só é essa a importância, Júnior, né? Mas tem outras, né? Meu pai perdeu parte dos dedos, a mão esquerda. Não vai ter problema. Até ele voltar a trabalhar. Perceber que a partezinha dos dedos que ele perdeu, da mão esquerda que ele não usava, fazia muita falta. Meu irmão, minha irmã, você é importante. Deus te colocou aqui. Deus te plantou aqui para fazer parte deste corpo. E como parte desse corpo, Ele quer te usar. Deixe Deus te usar. Curva sua cabeça, eu quero orar por você.